Bem-vindo a mais um bate-papo de análise do mercado de balões. E nós estamos aqui junto com a presença do Luiz Carlos. Muito obrigado pela sua presença, Luiz Carlos. Olá, Sente. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. E, como sempre, uma honra estar por aqui mais uma vez para bater esse papo contigo. Legal. O Luiz Carlos, gente, é o proprietário da Cenário Balões. Ele hoje não decora mais, mas enquanto decorou, revolucionou o mercado de balões, onde criou conceitos que foram copiados no mundo inteiro. Provavelmente os maiores designers do mundo. Então, muito obrigado por estar aqui. E vamos falar hoje sobre o mercado de decoração com balão sustentável, uma visão para o futuro, do que é uma preocupação do mundo hoje, do meio ambiente, e o balão não sai fora disso, Luiz Carlos, você sabe qual a composição do balão de látex? Ou seja, é uma pergunta bem difícil, Não conheço plenamente, embora já visitei algumas fábricas, mas sei que é basicamente látex natural, e pigmentos que também vêm de uma base natural, mineral, Então, basicamente, eu sei que entram aí outros produtos para, de fato, acabar tendo o produto final, mas não sei exatamente, acho que aí você é um especialista bem maior do que eu nessa área. Eu vou convidar a química da Balões Happy Day, para vir aqui explicar para a gente, o que é que tem exatamente esse balão. Mas eu sei que tem algum material que o pessoal chama de pó, ou de talco, que é para soltar o balão do molde. E eu sei que tinha um material que era perigoso, era cancerígeno, que não tem mais em toda a indústria nacional, porque eles mudaram o látex. Vem agora um látex pronto e é mais difícil trabalhar porque a gente não conhece, as máquinas não estão preparadas para isso, essa informação que eu tenho, e as indústrias estão tendo dificuldade até encontrar uma forma de poder trazer esses balões, mas vale a pena porque é mais seguro para a gente, porque aí já não tem nenhum perigo como tinha antes, há muitos anos atrás. Luiz Carlos, a gente tem um assunto que a gente usa muito o ar e usa o gás hélio também, O que o gás hélio, qual o impacto do gás hélio que é solto assim no meio ambiente? Bom, acho que é melhor a gente falar o problema que tem o balão com o gás hélio, Não só o gás hélio em si, O gás hélio em si é inerte, não traz nenhum risco, nenhum problema, embora também é escasso, mas o problema é quando a gente enche um balão de látex com gás hélio e solta na natureza. Então, eu já tive a oportunidade de participar com um amigo nosso, comum, e já soltamos mais de 110 mil balões de uma única vez e até hoje é uma das imagens mais incríveis que eu tenho na minha memória assim, de balão. É incrível. O Eduardo? O Eduardo. Eduardo Tanis, Eduardo. Grande Eduardo. Grande amigo. Grande amigo, grande profissional, grande figura também, enfim. E o Eduardo fazia esse evento todo final de ano. E você sabe que a história, você vai lembrar, que antigamente, muitos anos atrás, sei lá, uns 30 anos atrás, a Associação Comercial de São Paulo e os prédios ali do centro, quando chegava no final do ano, no último dia do ano, eles soltavam um papel, de cima. Então todo mundo subia nos andares lá e para comemorar o final do ano soltava papel picado. Era aquela festa maravilhosa, bonita, e fazia aquela sujeira absurda na cidade toda, e isso criou um problema. E o problema acabou virando uma oportunidade para o mundo do balão. Foi daí que surgiu a ideia de excluir o papel, para não criar mais sujeira na cidade, e fazer, ao invés disso, revoadas de balão. Então, a cada ano foi aumentando a quantidade. Eu sei que o último ano que eu participei, acho que a gente soltou 113 mil balões, Foi um trabalho do Eduardo, a gente foi lá colaborar e era uma alegria, era lindo de ver, Eu lembro que ele me convidava para ir, eu acabava não indo, mas tinha várias empresas, Era uma festa, porque os decoradores eram muito unidos naquela época, A gente se reunia. Sim, tinha uma comunidade, Então era muito bacana, era mais ou menos umas 80 pessoas, 80 profissionais trabalhando, e eu colaborei lá algumas vezes, enfim, é realmente uma coisa maravilhosa. E qual que é o problema disso, Sete? Agora, muitos anos depois, a gente entende que, da mesma forma que você está fumando aí agora há pouco, Da mesma forma que antigamente se podia fumar dentro de um avião, que hoje não pode mais, Sim. Da mesma forma que antigamente a gente andava sem cinto de segurança nos carros, era normal, hoje não se pode mais, da mesma forma que nos carros também não se usava cadeirinha e hoje é obrigatório. Então, assim, lá atrás essas coisas eram aceitas, hoje não é mais.
E por que não? Porque a questão do balão solto com gás hélio é que a gente não tem controle, né? É verdade. A teoria diz o seguinte, olha, se você inflar bastante um balão de látex, ele vai subir até a estratosfera ali, vai congelar por causa do frio e vai explodir em pequenos pedacinhos, vai cair na natureza e não tem problema nenhum. Porque o balão é de látex, é biodegradável, então isso não traz nenhum tipo de prejuízo nem para o ser humano, nem para a natureza. A questão é que nem todos os balões acontecem exatamente dessa forma. Ou porque foi mal inflado, ou porque demorou muito tempo para soltar, e esse balão vai cair na natureza ainda inteiro, intacto, e pode, por exemplo, cair no rio ou no mar, algum animal marinho pode comer isso, pode acabar morrendo por conta disso. Então, para evitar esse risco, a indústria, de uma maneira geral, mundo afora, as associações de balão, mundo afora, recomendam a gente não mais soltar balões com gás hélio, e a gente tem seguido essa recomendação porque a gente entende que isso faz sentido hoje. Tem todo sentido, porque além desse impacto ambiental, o gás hélio é um material raro, também. Né? Tá acabando, vai acabar, né? É o primeiro elemento que vai acabar na Terra, né? E também, eu lembro que o papo era, na década de 90, que ia acabar em 2020, né? Já encontraram mais hélio, né? Mais plantas que produziam hélio, então vai durar mais um tempo, mas vai acabar. Sim. E aí também o custo ficou inviável, né? Ainda dá para fazer, mas com um custo muito alto. Então acho que podia juntar essas duas coisas, né? Talvez deixar de soltar balão com gás hélio. Exato. Se tivesse preso, assim só, né? E depois deixar ele até murchar, até não teria problema, mas o problema é quando solta. Exato. Né? Eu acho que pode usar gás hélio, por exemplo, numa festa de 100 meses, coloca 3 balões, e aqueles balões, desde que você não solte, né? Eu acho que não vai fazer nenhum mal ao meio ambiente. Então, eu ainda acho que pode usar nesses casos, né? Sim. Não, o balão com gás hélio ainda é bastante utilizado, a gente ainda utiliza na loja com arranjos, com buquês, mas a gente sempre recomenda, né, explicitamente para os nossos clientes que não soltem isso na natureza. Então essa é uma responsabilidade que cada um de nós que trabalhamos nesse mercado precisa ter, pelo bem do próprio negócio, né, para perpetuar o nosso negócio e não ter um problema sério aí lá na frente, né? Com certeza. Eu vi esse do que o balão sobe e explode. É uma pesquisa feita em 89 por um cara chamado Burkett, né? Eu li a pesquisa dele, está todo em inglês. Eu vou deixar uma referência aí no final do vídeo para vocês poderem ver o conteúdo. Mas ele não usou balão de festa, ele usou, na época, balão meteorológico. E num balão meteorológico realmente acontece isso mesmo. E com o balão provavelmente acontece isso também, mas não com todos. Aí surgiu uma pesquisa, na verdade eu estava contando para você a história de uma universidade de Clemson, fica lá na Carolina do Sul. Eu fui até lá, né? Eu tenho até uma camiseta da Universidade de Clemson, né? Porque mora lá perto o Mr. Grant e a esposa dele, Mary Queen. Eles moram numa cidade, moram em Clemson, e aí todo ano, quando tem a abertura do futebol americano, campeonato universitário, eles soltavam 10 mil balões de laranja, né? Como uma revoada. E um ano a universidade resolveu fazer uma pesquisa o que acontece com esses balões e pediram às cidades, aos cidadãos da cidade, que quando encontrassem um balão laranja, eles pegassem e levassem para a universidade para fazer análise. E aí chegaram a outras conclusões, que no caso da revoada, porque na revoada assim, a gente não pode encher em 10 segundos e depois soltar, não, demora horas, né? E a gente não pode encher durante o evento, tem que encher muito antes. Talvez 3, 4 horas antes, né? Então, na hora que solta a revoada, os balões já estão murchos, né? Já estão subinflados, e aí alguns nem chegam a subir, né? Exatamente. Esse já é o problema da revoada, às vezes não é nem um balão que está, você encheu e soltou, né? Mas tem um problema quando tiver fitilho, porque o fitilho cai, especialmente se o fitilho for de plástico, né? Mas vamos falar mais sobre o fitilho depois, né? Deixa eu ver aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o descarte. Você falou do descarte da logística reversa, no caso do balão de látex, eu não vejo sentido para isso, né? Eu vou explicar por quê. O látex é 100% biodegradável, mas eu vi uma mensagem ano passado que é uma organização chamada PETA, lá na Austrália, que eles têm uma preocupação
justamente com a área ambiental do uso dos balões. E eles proibiram que qualquer marca de balão na Austrália escrevesse na embalagem que é 100% biodegradável, porque ele é 99% biodegradável com o tempo do látex. Mas tem outros elementos lá que o tempo é diferente. Sim. Né? Então, o balão é 99,9%, mas não é 100%. Né? Então, mas é quase 100%. Né? Então, ele é perto de outros produtos que pode ser usado para a mesma função, né? O balão é um material que veio do látex, né? Então, o balão é vegetal. Sim. Essa é uma questão, né, que às vezes tem dificuldade, porque muita gente imagina que o balão é de plástico, né? Ele não é de plástico, ele sai de do látex, que vem no formato leitoso, que eles colocam lá amônia, né? Até que quem viu látex líquido tem um cheiro de urina, né? Muito horroroso, forte, né? Muito forte. E aí, hoje ele vem para as indústrias no formato pronto, né? Que nesse formato ele é mais difícil de fazer, mas ele é mais seguro, né? Porque não tem um produto a mais que era usado para soltar o balão do molde, né? Então, assim, ele sai da seiva, né? Da seringueira. Sim. Que, por sinal, o nome dela é Aveia brasiliensis, né? É uma árvore nativa da Amazônia. Sim. Né? Que uma época aí foi levado, né, para a Ásia e começaram a plantar lá onde não tinha o inimigo natural da seringueira. Eles começaram a produzir mais que o Brasil, mas a gente teve o ciclo da borracha aqui no Brasil, né, que enriqueceu na região norte, né? Exato. Então, não é um plástico, ele é orgânico, né, e ele tem um tempo de degradação. Tem vários. O Burkett falava em 3 meses, ao mesmo tempo da degradação de uma folha de orvalho, né? Que seria 3, 4 meses, mas quem conhece balão, se você deixar um balão estourado no sol aqui do Brasil, né? Em poucas semanas ele vai brilhando, some inteirinho. Vai derretendo, né? Vai derretendo e vai sumindo. Só que debaixo da terra o tempo de degradação é maior. Sim. E acredito que seja de 2 anos, né? Mais ou menos ou mais, né? Mas é orgânico. Eu acredito que a gente não tem um estudo preciso, né, de quanto tempo demora para que ele possa biodegradar de maneira completa. Mas é importante deixar claro, assim, que uma coisa que o balão não é plástico, né? Não é. É um balão de látex, tanto que a gente sempre fala, é um organismo vivo, né? Balão de látex E quem trabalha com balão sabe disso, né? Porque ele tá totalmente suscetível a intempéries, né? Sim. Ao calor maior, ao frio maior, altitude, uma série de coisas. O balão realmente é vivo, é orgânico. Apodrece, então tem várias coisas, mas o que ele não é plástico. Isso a gente tem certeza e existe muita confusão mundo afora, principalmente para quem não trabalha com balão, né? E no caso, se fosse fazer, por exemplo, o balão é tão orgânico quanto uma batata para mim, né? Só que ele demora mais para degradar. Só que no caso... não é bom assar também. Não, mas sabe que eu já vi cachorro comendo? A história do AP, né? Ele contava, ele tinha vários cachorros, eles comiam. Ele falava, cadê o balão amarelo que estava aqui? Né? E no dia seguinte descobria, né, onde que estavam os balões amarelos que tinham sumido. Mas, por exemplo, uma engenharia reversa disso, como propõe alguns políticos, é um absurdo. Porque o balão, depois que transforma do líquido leitoso para o látex, ou seja, tem um processo de vulcanização, ele nunca mais vai voltar ao estado líquido. Ou seja, é impossível de você reciclar. O papel, sim, dá para reciclar, né? Biodegradável dá para reciclar, mas o látex não tem como, sim, né? Você pode reutilizar ou pode reusar, né? No caso, reusar não dá, mas dá para reutilizar. Existe ideia de fazer isso para calçamento, mas o custo para poder fazer uma engenharia reversa, eu acho que o custo para o meio ambiente é maior. Pensando que vai ter que trazer, ou as pessoas vão ter que trazer balão no ponto, né? Vão gastar gasolina, né? Vai ter que guardar no saco, vai gastar saquinho, não dá para levar o balão solto na mão, né? Você vai ter que pegar um saquinho, põe um balão,
um material plástico, aí vai para um lugar, vai ser transportado, gasta diesel, gasolina, para ir até o local. Imagina aquele que está longe e o centro de processamento para reuso seja no sudeste, né? Então ele vai andar milhares de quilômetros de transporte para chegar lá. Tem o gasto da mão de obra, de pessoas, mas principalmente de recursos em que o custo disso, para poder comparar os malefícios, é maior que o benefício, com certeza. O que acontece, Seiti, para mim, eu imagino que está um pouco mais ou menos claro para as pessoas que trabalham com balão, os balões de látex são biodegradáveis, que você pode fazer um descarte no lixo comum, que isso não vai trazer qualquer problema, qualquer dano ambiental. Eu penso que isso está mais ou menos claro. Mas tem muita gente que é do outro lado, que não trabalha com balão. Primeiro que confunde balão de látex com plástico. Sim. E segundo que o tempo todo diz que é muito lixo que é produzido por conta de balão. E de novo, um descarte adequado, basta fazer um descarte no lixo comum, porque ele vai ser biodegradável e você não vai ter nenhum tipo de problema. E não só depois que ele vai no lixo orgânico, ele pode, se for no aterro correto, ele vai gerar depois gás, né? Que será um gás sustentável, porque não foi retirado da terra, né? Foi Sim. retirado do lixo. Né? E se for comparar, essa mesma comparação que existe, que é muito material, eu vou fazer uma comparação, olha, que talvez dá para explicar o porquê o balão ele impacta menos. Por exemplo, porque o balão é usado na decoração, né? A gente pode usar decoração, balão, flores, papel, tecido, lycra, né? Vinil, madeira, dá para usar muita coisa, né? Só que assim, quem trabalha com balão e vai trabalhar com uma decoração, para fazer um arco, né? Você precisa de 150 balões, né? 3 pacotes. Ele é uma coisa aqui que pesa um pouco mais de 150 gramas e transforma numa peça enorme, porque o balão tem elasticidade. Então, quando você olha um balão, 99% do volume que está lá é ar. Né? Só 1% é balão, ou menos, eu acho. Sim, né? Quando você estoura aquele volume enorme de balão, o que sobra é quase nada. Então, imagina o mesmo volume de outro material, né? Você vai consumir volumes muito maiores que o balão. O balão, além de ser biodegradável, além de ser um material que pode ser sustentável na natureza, preserva até a floresta, ela é um material que, com menor quantidade, você consegue substituir muito mais material que outros tipos de decorações, né? Ou seja, às vezes a gente vê até umas campanhas, né? Algumas pessoas falando, não, vamos tirar os balões das festas porque é muito poluente. De todo o material que a gente tem numa festa, de todos os materiais, o menos que agride a natureza é o balão. Além de ser totalmente sustentável, né? Porque se você lembrar que primeiro você precisa plantar seringueira, né? Então existe aí um trabalho de plantação disso, do cultivo, né, da seringueira. Depois você tem que extrair esse material de lá. Então, assim, toda essa cadeia de produção, de extração, ela dá emprego e é sustentável ao longo de décadas e décadas e décadas. Uma única seringueira pode produzir, salvo engano, por 20, 40 anos, né? E além disso, enquanto uma seringueira está em pé, ela está ali transformando carbono em oxigênio. Então, assim, olhando a cadeia do balão, ela é totalmente sustentável, seja ambientalmente, seja socialmente, seja comercialmente. Então, acho que o balão ainda é um produto que, em hipótese nenhuma, a gente pode pensar em tirar da festa. Pelo contrário, temos que ter balão nas festas, né? Não só isso, também dá para entrar mais dentro desse assunto quando você fala da plantação, porque para você plantar alguma coisa, você às vezes tem que cortar a planta depois que você colheu. Não o caso do látex. Você tem que manter a floresta, né, inteira. Então, ela pode ser um bom recurso, boa técnica para poder reflorestar, né, terras degradadas, usando o látex, que é ainda mais uma árvore nativa do Brasil, né? E ela, não só isso, ela pode criar crédito de carbono para o país,
né? Porque ela retira os carbonos, como você falou, e no teste, primeiro é que ela tem que fazer um projeto, tem que ser aprovado, e já foi aprovado acho que na República Dominicana, né? Crédito de carbono por causa da plantação que foi feita de seringueiras, né? Então, assim, para isso, por exemplo, a gente não precisa derrubar a floresta, a gente manteria uma floresta sustentável com uma árvore nativa, né? E já que você falou isso do emprego também, a cadeia de emprego, tem uma informação muito interessante que na Happy Day 70% dos funcionários são mulheres, né? Mas nas lojas, né, onde vende, ou distribuidoras de lojas, a maior parte, você sabe, a gente repara que é um emprego que tem o gênero feminino, né? Na hora de fazer a festa, né, quem faz a festa e quem decora com o balão, também a predominância do gênero feminino é muito maior que o masculino. Então, assim, se for pensar nisso, pensando nas metas da ONU para 2030, né, nós temos aqui, por exemplo, algumas das metas que poderiam ser cumpridas como a 5, que é a igualdade de gênero, né? Porque o balão, ele é responsável por emprego de muitas mulheres, né? Se você simplesmente tirar isso, né, não vai ajudar, né, na meta para a igualdade de gênero, tá? É contraproducente. Acho que vale quando eu falei de emprego, né, estava me referindo ainda só à cadeia de produção do látex, né? Mas quando a gente chega na produção dos balões, nas fábricas de balões, mundo afora, que cada uma aí, em média, emprega 1.000, 2.000 pessoas às vezes, que já é um número gigante, mas quando a gente leva isso para o decorador lá na ponta, a gente tem, no Brasil, não se tem números confiáveis para se dizer quantas pessoas trabalham com balão, mas eu tenho certeza que está na casa dos milhões. Eu também, certeza. Porque é muita gente, como você falou, a maior parte são mulheres, e muita gente que eu conheço pessoalmente saiu de depressões, saiu de uma série de doenças por conta do balão, né? É verdade, tem várias histórias. Muitas histórias e é muito legal de ver, e assim, ou seja, é um gerador de renda para muita gente. E está no mercado de evento que às vezes as pessoas não têm dimensão do que é o tamanho do mercado de evento no Brasil, quanto a gente movimenta de dinheiro, de emprego e de renda nesse país, né? Olha, a gente não pode perder isso, né? Então, assim, o que nós vamos ter que ver isso na visão do futuro é que existe histórico hoje, né, de proibição de balões, por conta às vezes, de desinformação ou por conta até de uma generalização dos tipos de balões. Exato. Né? Eu acho que a gente precisa aprender a comunicar melhor. Eu acho que a gente comunica mal, né? Ou não comunica. É verdade. Eu penso que a gente, enquanto indústria, quando eu falo indústria, eu falo toda a cadeia, né, de pessoas que estão no mundo do balão, precisa aprender mais sobre isso e comunicar melhor sobre isso, porque a gente conhece, por exemplo, lá na Califórnia, desde que eu trabalho com balão, que a gente fala da lei da Califórnia, que proíbe o uso de balão em várias circunstâncias e tem regras para balões. Mais recentemente, né, você estava comentando com você, um prefeito de uma cidade italiana proibiu balão em festa infantil. Então a gente corre o risco, por falta de informação ou por desinformação, aparecer um gênio aí da política, um deputado, alguma coisa assim, e criar uma lei proibindo balão em determinadas circunstâncias. Isso pode gerar muito voto, né? Pode gerar voto, porque tem muita gente e aqui nada contra as pessoas que têm a causa ambiental, a gente também defende, mas entender que o balão não traz nenhum prejuízo ambiental, nenhum prejuízo social, e a gente tem que comunicar isso de maneira clara para que a gente possa preservar o negócio, possa preservar emprego, possa preservar renda e uma série de coisas, benefícios que o balão traz para a gente ao longo de tantos anos. E tem itens que é uma preocupação entre os decoradores que realmente ainda pode melhorar. No caso aqui, por exemplo, isso aqui, né, o fitilho, né? Exatamente. Ele amarra o balão com gás hélio, é um material plástico. Esse é o principal material, por exemplo, que causa problema com os animais marinhos, né? Não mais o balão também, mas é o fitilho. É esse que causa um mau problema que vai junto com o balão.
tá? Mas hoje, por exemplo, nós temos esse fitilho aqui, ó, esse fitilho é feito de papel. Ele serve com a mesma função, né? E se você abrir aqui, né, se ele molhar, ele dissolve, como um papel higiênico, né? Dissolve hoje na água. E ele abre aqui, olha, justamente aqui tá difícil abrir, mas ele é um papel enrolado, tá? E ele consegue manter uma força para poder manter o balão com gás, mas ele é papel, fácil de rasgar, tá? E ele é também sustentável, porque ele também vem de uma árvore que retirou, né, o carbono e transformou em oxigênio. Importante, né, Seite, lembrar que tudo no mundo pode ser melhorado, né? Então, a nossa atividade requer aí uma série de estudos, uma série de ações que a gente pode melhorar o nosso negócio com o objetivo de perpetuar esse negócio ao longo do tempo. Mas, lembrando sempre, balão é algo absolutamente encantador para crianças e adultos e é ambientalmente sustentável. O que a gente precisa entender é comunicar isso de maneira adequada e melhorar alguns aspectos, seja de logística, seja de transporte, seja de acomodação, enfim. Ações como essa, por exemplo, de substituir um fitilho de plástico por um fitilho de papel, para que a gente possa amenizar de todas as formas as pegadas que todo negócio tem quando ele existe, né? Se existe um negócio, existe certeza que ele vai ter algum tipo de pegada que vai deixar no ambiente. Existe uma boa intenção, né, das fábricas, dos decoradores, para que possa minimizar ou então eliminar, né, tudo que possa fazer assim, prejudicar o meio ambiente, e essa é uma preocupação de todos hoje, as pessoas não são contra. Então, por isso que eu acho que talvez a boa moral seja a melhor solução, porque as pessoas vão fazer por vontade própria, né? Então, por exemplo, a lei da Califórnia foi uma coisa legal, que existe essa lei na Califórnia, mas não existe no resto dos Estados Unidos, não existe no Brasil, mas os decoradores brasileiros resolveram seguir, né, essa lei, mesmo não sendo obrigatório, né? Que no caso da lei da Califórnia não se refere ao balão de látex, mas se refere aos balões foil, que é um outro material que nós vamos falar daqui a pouco, que esse é mais complicado, né? Sim. O balão de foil, para eles não pode ser solto no meio ambiente, porque ele pode dar curto-circuito, pode dar breakout, ele não pode ter fitilho que conduz, como uma fita metalóide, tá? Ela tem que ter um peso individual para cada um deles. Você não pode criar vários balões presos com um peso só, se você tem a intenção depois de separar. Então, tudo isso foi feito justamente para evitar, não é simplesmente uma proibição, mas de uma forma que evitou, né, os males que eles traziam. Minimizar o risco, né? E é engraçado que muitas vezes as pessoas me ligam lá, de algum modo, falam assim, Luiz, qual que é a lei que proíbe a gente de soltar balão? Eu falei, não existe lei que proíbe você de soltar balão aqui no Brasil, principalmente. Mas existe uma recomendação, né? Existe a lei na Califórnia, mas a gente segue em boa medida o que diz a lei, mas o que a gente faz é uma recomendação. Quando a gente fala de soltar balão de gás, é uma recomendação, não é proibido. Eu vi essa preocupação das pessoas perguntarem, porque eles não querem, né, fazer algo errado. Sim, né? Exato. E essa boa moral dos decoradores de balões é uma coisa muito bacana. Sim. Eu acho que vai funcionar melhor do que a educação, eu acho que é melhor que a repressão. Sem dúvida. Nesse caso. Sempre funciona melhor. Tá? Inclusive, outros materiais também estão sendo pesquisados, já tem vareta, para substituir aquela vareta plástica, né? Para segurar os balões, tem vareta de papelão, né? E isso pode... Ainda tem assim, a dificuldade do custo, mas no caso do fitilho, gente, é 50% mais caro só, já é uma coisa viável, né? Sim. Eu sugiro vocês trocarem o fitilho de plástico pelo fitilho de papel, né? E no caso das varetas, nós vamos chegar num bom valor, com o tempo, com novas invenções, né? E até o único material que ainda não conseguimos pensar, mas existe já um pensamento, eu vou até fazer um teste, é substituir o nylon por um fio de algodão, né, que seja suficiente, forte, o suficiente para poder fazer o trabalho de decoração. Né? Aliás, metade ou mais das decorações é feito com barbante de algodão mesmo, né? Já é feito, outra parte é feito com material reciclado, com linha de pedreiro, que é material reciclado do PET. Sim. Né?
Então, e existe alternativa também, em boa medida, até de usar o próprio 260, né, de látex para amarrar. Enfim, alternativas a gente vai encontrando, vai buscando, né, até minimizar o que a gente pode e comunicar isso da maneira mais adequada possível também. Então, essa é a mensagem que pode deixar para a comunidade em geral, de que o mercado de balão está preocupado com isso, buscando soluções, né, e evitando, assim, inviabilizar o mercado. Agora, e os balões de fóil? E os balões bubble, que é aquele de plástico, né? Olha, eu gosto de ficar meio nervoso com isso. Eu vou até fumar aqui, eu vou fazer uma coisa errada no meio ambiente. Ainda bem que você não está no avião, né? Não estou no avião. Ou seja, aí é um pouco não, é bem mais complicado, né? Quando a gente fala de foil e bubble, a gente está falando com materiais, primeiro, falando de foil, vamos falar de bubble que é mais tranquilo, vai. O balão bubble é um balão plástico, esse sim é balão plástico, daí talvez porque as pessoas criem essa confusão e colocam tudo ali no mesmo pacote, mas não é. Então o bubble é um balão plástico que pode ser reciclado. A dificuldade está que a gente pulveriza demais isso, então o custo para você fazer uma logística reversa disso seria praticamente não, certamente seria inviável. Se bem que no caso do bubble, eu acho que pode ser colocado na reciclagem de plástico. Sim. Não precisaria nem o que a gente recomenda nesses casos é simplesmente fazer um descarte onde já existe, né, a reciclagem para plástico. Então o bubble estaria mais ou menos garantido aí. A única questão do bubble é que quando você começa a colocar outros produtos dentro dele, como confete, por exemplo, aí você cria um problema maior. E no caso de você, por exemplo, personalizar o balão com aqueles de coca-letra, né? Aquele material é plástico, né? Adesivo, né? Adesivo plástico, vinil, né? Então eles podem ser colocados também para reciclar no plástico. Também pode colocar como plástico. Desde que não coloca dentro, né, aqueles confete, né? Exato. Então, mas é importante lembrar que no caso do bubble, o descarte não pode ser no lixo comum, né? Ele tem que ser colocado junto com material reciclado, material plástico. E aí a gente está mais ou menos tranquilo quanto a esse produto. Aí depois a gente vem pro foil. Aí sim é bem mais complicado porque não existe, até onde eu sei, como reciclar o produto balão foil. Economicamente viável. Economicamente inviável porque você mistura papel com plástico, com uma série de materiais que você não consegue separar. A dificuldade é de separar esse material para conseguir reciclar. Então, nesse caso, as recomendações do mercado de balão primeiro, tentar reaproveitar. E esse dá para reaproveitar, porque você pode ter uma válvula para isso, você consegue murchar totalmente o balão, guardar, inflar novamente depois, usar novamente por várias vezes, talvez você possa usar 3, 4, 5, 10 vezes, é possível. Aí seria reuso, né? Seria um reuso do balão. E depois você pode usar ele de uma maneira artesanal para criar, por exemplo, sacola, enfim, uma série de cobertas, uma série de coisas que pode ser feito de maneira artesanal. Mas a dificuldade desse balão é a questão da reciclagem. Então, a gente não pode simplesmente pegar um balão metalizado e descartar, seja no lixo comum, seja para reciclagem, porque ele não é um material reciclado. E, na verdade, esse material, o foil, é o mesmo material, ou muito similar à composição das embalagens de salgadinhos. Sim. Né? Tanto é que o processo para poder fechar é muito parecido com calor. Sim. Né? E eu não tenho conhecimento do que é feito com a embalagem. Ele é descartado hoje no lixo comum. Sim, com certeza. A nossa grande questão do mundo do balão é buscar alternativas, e eu penso que talvez, eu imagino, né, Seite, que a indústria de balão, de uma maneira geral, que trabalha com foil, esteja pensando já em algum tipo de material que possa substituir isso, porque lá na frente pode ser que a gente tenha problemas para fabricar foil e até para usar. Sem contar a questão que você já mencionou aqui en passant, de que um balão de foil, por exemplo, se solto, é um material que conduz a energia, pode bater em fios de alta tensão, causar explosão, fogo, enfim. Então é um balão que você tem que tomar uma série de outros cuidados, claro. Não estamos aqui colocando medo em ninguém, dá para usar, né? Com cuidado, com critérios, a gente pode usar sem grandes problemas, mas a gente tem que pensar que ele precisa ter, a comunicação dele é diferente, você precisa reaproveitar, reutilizar e fazer um descarte da maneira mais adequada possível, que a gente ainda não tem
essa forma perfeita definida para poder descartar esse balão, né? Mas olha, essa preocupação do meio ambiente é nossa também. Sim, né? sim. Nós também, mas a gente precisa realmente dessa informação. No nosso caso, nós temos duas preocupações, né, Seide? Primeiro, com o meio ambiente, sem dúvida nenhuma, todo mundo tem que estar preocupado com isso, tem que estar atento a isso. E no nosso caso, mais ainda porque o nosso negócio, no futuro, depende disso. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, ter essa visão, ter essa clareza de que se existe algum risco para o mercado do balão hoje, justamente a questão ambiental. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E essa preocupação está na falta de discussões dos grupos, né? Sim. Para descobrir quais são a melhor opção, porque o decorador não quer fazer alguma coisa que possa prejudicar. Olha, eu tenho aqui algumas, podemos encerrar? Claro. Eu tenho aqui umas referências, estamos aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, da ONU, né? São as metas para 2030. A Study of the Effect of Balloon Release on Environment. Esse é do Burkett, feito em 29 de julho de 89. Esse foi usado o balão meteorológico, mas ela foi a base no começo para várias discussões sobre a defesa revoada, que hoje já não serve mais com uma pesquisa referente. Tem o do Balloon Release Research in Virginia and Reducing Balloon, né? Ele é feito pela Longwood University. Ele fala assim, ele mostra todas as informações sobre os problemas que foram encontrados nas costas marítima americana, especialmente em Virgínia, e eles colocam sugestões, e as sugestões deles, por que pareça, é a educação, né? E não alguma coisa de repressão. Tem também o Standard Atmosphere Table, Mechanical Fluid, mecânica dos fluidos, para poder falar sobre do Evan James McGraw-Hill, a editora, que fala um pouquinho sobre mecânica de fluidos. Tem também o Mass Latex Balloon Release and the Potential Effect of Wildlife, de Stephen Wolf Irving, de agosto de 2012. Também tem muita informação lá. Crédito de carbono na cultura seringueira, de Antônio de Pado Alvarenga, que vê a possibilidade de poder fazer o Brasil requerer projetos apresentados para poder requerer o crédito de carbono na plantação de seringueira. E por fim, a declaração da PEBA sobre o resultado da ACCC, Australian Competition and Consumer Commission. Ele é uma entidade que tem várias informações. Basicamente, eles não são a favor do uso do gás zero no balão em todo sentido, né? E nós, né, estamos propensos, pelo menos eu estou propenso a seguir essa linha também, né? O hélio é muito útil para coisas essenciais, né, no nosso mundo, para fazer a ressonância magnética, para mergulho, né, para várias coisas. No balão não é tão importante assim, né? Não vai influenciar tanto assim, né, o nosso trabalho. Então, eu acho que a tendência para mim é não usar mais gás zero nos balões de látex. Essa tendência ela vai provavelmente acontecer, seja pela escassez, que leva também ao aumento do custo, que leva você a deixar de usar, de algum modo, né? O que não seria o fim do mundo do balão, porque obviamente o gás hélio é quase como uma muleta, né? Facilita você fazer alguma coisa, mas sem o gás hélio você também pode fazer balão de várias outras formas, usar criatividade, enfim, continua sendo um mercado de profissional sem a necessidade obrigatória de você usar gás hélio. Cara, muito bacana. Eu acho que essa análise aí sobre a visão sustentável do balão, eu acho que trouxe muita informação, mas ainda tem muita coisa para ser lida e para ser analisada. Sem dúvida, isso foi só uma pitadinha, né? Quem sabe numa próxima vez a gente faz uma outra dessa com novas informações que tem. Legal. Né, hoje no mundo, né, das pesquisas, né? Vamos atrás de mais informações. Cara, muito obrigado. Happy Day agradece aí o bate-papo que teve aqui com o Luiz Carlos, da Cenário Balões, falando aqui sobre o mercado de decoração com balões sustentável, né, e uma visão do futuro, né? E eu acho que vai ter esse mesmo número 2, né? Valeu, muito obrigado, cara. Obrigado, Seide. Até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu. Não é só um bolinho, é a decoração da sua festa. Se surpreenda com a qualidade dos kits Festa Happy Day. Agora sua única preocupação será se divertir. Happy Day Festas, seu momento feliz.